que apresentaram ontem. E agora a gente vai para a mesa de encerramento com o professor Emanuel e o professor Marcelo e vamos discutir exatamente sobre esse tema da intolerância. Okay. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite da professora Giovana para participar dessa mesa. Mais uma vez, uma mesa junto com o Emanuel e com temas bastante similares, que a gente fez, acho que há um tempo atrás, lá no Café Filosófico, né? Tanto lá a gente falava, não sei se de religião, Religião e civilização. Civilização. Eu queria agradecer porque eu me sinto honrado em estar participando de uma mesa de encerramento, né? Eu também fiquei muito feliz das falas que eu vi aqui. A gente está vendo que os estudantes estão produzindo cada vez mais os textos bem mais elaborados, então eu queria também parabenizar. Eu peço desculpa por não ter participado dos outros dias, mas por causa das atividades da gestão, enfim, das coisas que eu tenho desenvolvido aqui no centro, eu não pude participar. Mas eu fiquei feliz, sobretudo, com a fala de Edileuza, que me contempla, porque eu acredito que eu sou praticamente esse exemplo aí. Vocês vão ter a oportunidade de verificar isso a partir de agora. Tá certo? Então, veja só. O título do evento chama Filosofia Moral e Religião, e aí eu coloquei aqui um título provisório para esse texto que eu elaborei, que ele está de forma ensaística, então não há necessariamente algumas referências de autores em uma filosofia. No entanto, a gente pode pensar a partir de vários autores que eu já estudei no longo da minha trajetória. Nesse momento aqui eu não preparei com base em um autor específico, tá certo? Então é um ensaio, tá? E aí eu coloco a seguinte questão: qual o sentido de uma discussão sobre a tolerância num seminário cujo título é Filosofia, Moral e Religião? Então foi pensando a partir dessa proposta que procurei elaborar o discurso que por hora vou apresentar a vocês. Tolerância. Tida como atitude fundamental para a convivência em sociedade, a tolerância só passa a ser uma questão quando temos que pensar a condição humana junto ao outro, mas não ao outro qualquer, e sim aquele outro que nos é diferente. O tema da tolerância, então, em verdade, invoca os discursos que estão ligados estritamente à alteridade. Assim sendo, é um equívoco, por um lado, achar que a tolerância é um fundamento de uma sociedade, pois que a união entre os indivíduos se dá a partir, ao menos, de pontos que são comuns, de interesses que convergem para o mesmo fim. E, posto dessa maneira, a tolerância adquire um status diferenciado a depender do contexto, do emprego e do seu entendimento. Num aspecto generalista, então, a sociedade em que vivemos não tem a tolerância como uma questão a ser posta e superada. Ela sequer existe. Eu estou querendo defender aqui a tese que a gente não se preocupa com a tolerância, porque, na verdade, ela não é um problema. Pelo menos, se a gente pensar que as sociedades elas se organizaram de alguma maneira em uma função de sobrevivência, qualquer coisa assim desse gênero. O porquê que nós estamos organizados. Entretanto, quando se verifica a diversidade e as diferenças entre as pessoas e suas respectivas visões de mundo, evidencia-se a necessidade de se pensar sobre o outro, sobre a alteridade. Trata-se, em verdade, de falarmos da intolerância mais do que a própria tolerância. Daí pensarmos no título desse seminário: Intolerância religiosa, intolerância moral. Em sua versão negativada, a tolerância pode agora surgir como um problema, uma questão que requer maior reflexão. Então, o problema não está na tolerância. A questão, ela surge enquanto problema quando a gente pensa em intolerância, certo? E aí a tese que eu vou querer defender parte dessa discussão. A tolerância, enquanto atitude, adquire uma posição de valor, e para sermos politicamente corretos, temos que ser tolerantes. Então, o indivíduo é tolerante, né? E aí isso acaba ganhando uma espécie de predicativo de sujeito. Na qualidade de predicativo do sujeito, ser tolerante passa a ser sinônimo de humanidade, de racionalidade. Ora,
Mas é precisamente aí, na racionalidade e em nossa humanidade, que fazemos surgir o entendimento da intolerância, que se aproxima dos atos de violência e ignorância. O que para mim está em questão é a própria condição humana. Quando trazemos à cena temas como tolerância e intolerância, fazemos emergir concepções de mundo tidas como aquelas que devem servir de modelo basilar para pensarmos o convívio entre as pessoas. O modelo por si só acaba se tornando uma forma de conduta e, nesse sentido, nessa acepção, pode revelar um outro, um modus operandi da intolerância sobre o véu de uma suposta tolerância. Então, o que eu estou querendo defender? Olha, se eu estou começando a pensar que uma determinada tolerância, é porque eu estou pressupondo a existência de uma intolerância, e isso só é possível a partir de um momento de racionalização de determinados comportamentos humanos. Na hora que eu olho para aquilo, eu digo isso é certo ou isso é errado. Mas ao fazer isso, automaticamente eu criei um parâmetro e uma comparação. E aí eu instituo um modo de conduta. E até que ponto, então, esse modo de conduta não passa a ser também uma forma de reger novas formas de comportamentos que são intolerantes? Então, do que estamos falando mesmo? Como coloquei no início desse discurso, estamos falando de alteridade. Tolerar algo ou alguém significa se dirigir para. Em geral, o convívio em sociedade pressupõe isso. Pressupõe a sobrevivência e o exercício da liberdade com. Vamos falar dessa discussão e tocar no tema da liberdade. O problema aparece justamente no momento em que não consigo dividir espaço, seja esse espaço o corpo, a mente ou o lugar que a gente está ocupando, com alguém, com o outro. É por isso que insisto em pensar na alteridade, no modo como nós enxergamos o outro. Tolerar, deixa de ser uma atitude e passa a ser um valor, um direito. Mas nesse caso, em função do outro que reclama uma posição. Figura emblemática para a nossa existência, o ego só pode ser afirmado na relação da existência que se dá com o alter, com o outro. Esse outro pode ser aquele que se assemelha ou que se diferencia. É na existência dessa relação, que se dá pelo reconhecimento da diferença específica, que o outro surge como aquele que ameaça, que desloca e põe em xeque a condição mesma do ego. Para o problema, não está na... Ora, o problema não está na existência corpórea do alter, mesmo que em alguns casos isso seja visível, mas se liga diretamente ao modo como a sua visão de mundo questiona as posições que são contrárias. Portanto, é a possibilidade de mudança e transformação que incomoda, posto que tira o ego de sua zona de conforto e põe em dúvida a sua própria condição, normalmente etnocêntrica e que rejeita o outro. O outro, por sua vez, passa pelo mesmo processo e não se reconhece como tal, o que implica em dizer que a tolerância é uma via de mão dupla. E, nesse caso, a pergunta que se coloca é: quem é o outro? Quais são os discursos que alimentam a hegemonia de determinados grupos em detrimento dos demais? Vê-se que, para compreendermos isso, seria necessário um recuo à história e à sua genealogia para entendermos como se constitui o outro em nossa sociedade. O que, a despeito de ser muito interessante, essa empreitada não seria fácil de executar em tão pouco tempo. Porém, para abreviar e permitindo uma utilização em primeira pessoa, eu vou dizer que o outro é aquilo que eu não sou. Por isso eu me reconheço como diferente dele. Quando, então, o outro me aparece enquanto tal? Quando eu o vejo como diferente. Mas quando surge entre nós a temática tolerância e intolerância? Quando a sua diferença me incomoda. Se a diferença não causa em mim nenhum tipo de incômodo, desconforto, não há problema a ser levantado, e a tolerância não é uma questão que passa a exigir em mim enquanto valor, passa a existir em mim enquanto valor, e assim não é necessário procedimentos atitudinais. Em outros termos, não há preocupação que gere em mim questionamentos quanto à minha condição frente ao outro. Então, se o outro, por exemplo, é minha mãe, que é diferente de mim no gênero e outras coisas assim, isso não me incomoda. Me incomoda o outro quando ele se diferencia em mim, mas questiona o meu posicionamento. A tolerância só passa a ser um valor em mim quando eu tenho que fazer um exercício em função da intolerância gerada pelo outro. Isto é na reflexão sobre a condição do outro frente à minha, que me põe à disposição para ser ou não tolerante. No fundo dessa prática tolerante, há em verdade a tentativa do ocultamento da intolerância.
Nesse sentido, a existência da tolerância enquanto valor só é possível em sociedades em que reconhecem a intolerância como sendo algo constitutivo da condição humana. Se você não reconhecer que existe intolerância, eu não tenho que pensar então na existência da tolerância enquanto valor para a gente poder praticar essa suposta tolerância. O reconhecimento da intolerância nessas condições pressupõe, no mínimo, a reflexão sobre as próprias atitudes, o que pode revelar uma tentativa de mudança. É justamente aí, nesse momento, como se a verdade pudesse ser questionada, que é gerado o conflito, posto que a mudança não ocorre pela vontade de todos, mas pela vontade de um determinado grupo. Contudo, essa é uma discussão também que envolve relações dos indivíduos dentro de uma sociedade democrática. A questão que foi colocada aqui, se a gente, por exemplo, está se caminhando para uma sociedade mais aberta ou mais fechada, isso só vai ser possível ser pensado, no meu entendimento, também dentro de sociedades democráticas, porque sociedades que não são democráticas não há espaço sequer para uma discussão como essa que é feita aqui, né? Porque não há o reconhecimento da intolerância. Em sociedades tradicionais, por exemplo, aquelas que têm uma matriz teológica como balizamento de suas relações sociais e políticas, pouco espaço existe para debates dessa natureza, o que inviabiliza uma discussão sobre a tolerância. Ou seja, a intolerância que enxergamos nesses espaços não passa apenas de hábito ou costume, numa palavra, a moral do lugar. Mesmo que a moral seja relativa e se transforme ao longo do tempo, o exemplo dado revela o quanto a reflexão sobre a moral é algo localizado em determinadas sociedades. É o que nós vamos chamar de ética. Então não pense que essas reflexões são feitas em sociedades de cunho tradicional, como sociedades, vamos pensar assim, tipo muçulmanos, que eles não vão fazer esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo aqui, sobretudo quando diz respeito à religião. Isso seria praticamente um grande afronto. Então, isso não se faz. Isso é típico de sociedades ocidentais. E quando eu dava aula de ética, eu sempre dizia que a ética ela é ocidental. Ela é algo do Ocidente, né? Nessa concepção. Ora, o que não quer dizer que as sociedades não tenham moral, né? Ora, voltamos aqui mais uma vez para o título desse seminário, Filosofia, Moral e Religião. Alguns filósofos se debruçaram sobre a temática, né? Quando a gente pensa sobre a questão da tolerância. Voltaire e Locke, por exemplo, na modernidade, preocupados com os rumos de uma sociedade esclarecida e embebecidos pela possibilidade de defesa de interesses locais e financeiros, procuraram defender a importância de se pensar numa sociedade mais tolerante. Mas qual, para quem e para quê? Né? Por exemplo, a defesa do Locke, nas suas cartas sobre a tolerância, se insere dentro de um contexto de uma Inglaterra que está em pleno desenvolvimento econômico e ele precisava pensar nessa sociedade a partir de uma relação de poder, né, e das formas de organização desse poder dentro dessa sociedade, onde ele vai pensar no poder executivo, legislativo e federativo, e ele queria, de alguma forma, lá permitir o desenvolvimento econômico da própria Inglaterra, enfim, daquela região. Né? Não é uma coisa assim, o cara está pensando em tolerância porque ele é um cara que está com a mente totalmente aberta, e ele, não. Você vê claramente também uma defesa de uma tolerância, mas com base numa religião protestante, que era que ele defendia. A filosofia, entendo, permite-nos, a partir da ética, enquanto moral reflexa, pensar na tolerância, considerando as relações entre os indivíduos nas suas respectivas sociedades e entre elas. A atitude de refletir sobre o próprio comportamento é característica do filosofar e pressupõe uma racionalidade que constitui o homem enquanto ser racional, ou melhor, enquanto ser gregário, formado pela linguagem, pelo logos, dá ao homem sua condição de civilidade e pressupõe o respeito entre os indivíduos no espaço público. Ora, mas essa condição, essa civilidade, possui uma história e traz consigo uma noção de humano, no caso aqui, uma compreensão racional, que a princípio também não existe, foi construída na tradição do Ocidente. A tese que está com um pano de fundo no debate que envolve a tolerância é, na verdade, a condição do homem. Então, a pergunta que a gente deveria tentar responder, de algum modo, é o que é o homem? Eis a questão que é posta para ser pensada. É uma discussão antropológica que poderá servir de guia para pensarmos na tolerância e na intolerância. E quando eu falo aqui da questão do espaço público e dessas discussões e dessa sociedade democrática, etc., do Ocidente, basta ver a condição do homem. Aí quem quiser
se aprofundar nessas discussões, basta ver lá a condição... acabou de correr o título da obra da Hannah Arendt, A Condição Humana, né? E ela vai colocar questões desse gênero, né? E dessa questão da própria reflexão da atitude do indivíduo para com o outro. Isso não é algo que qualquer um faz, né? Só quem faz é quem pode refletir. Na discussão mesmo que ela faz sobre o caso do Eichmann, ela vai dizer, né, o cara não tem nenhum problema, né? Ele não é louco, ele não é doente, ele só não pensa. E é dessa reflexão que eu estou falando. Então é uma discussão antropológica. Também aqui a empreitada é grande e a gente não vai conseguir dar conta disso. Contudo, se considerarmos que o homem compartilha e precisa compartilhar o mundo para sobreviver junto com os outros, e se isso é fundamental para a formação e permanência das sociedades, uma coisa é certa: precisamos fazer acordos para garantir a nossa sobrevivência, e a partir disso é também preciso reconhecer que não somos tolerantes, ou seja, que a intolerância é algo pertencente ao gênero humano, mas que precisamos constituir a tolerância enquanto processo racionalizado como valor comum para nos dar garantias e direitos, a fim de não tirarmos a dignidade e nem o direito de viver das pessoas que são, a nosso ver, os outros. A filosofia, tal como em sua origem na Grécia Antiga, enquanto instância racional, pode servir como mediadora nessa empreitada. Os gregos já haviam enxergado isso e entenderam que só a autonomia da razão pode dar ao homem garantias e retirá-los de situações de relativização que pressupõem ordenamentos sociais desconfortáveis que prejudicam a vida pública a partir dos interesses privados. Compreenderam que a fuga da ignorância, a busca pela verdade, pode ser o caminho para adquirir o conhecimento necessário à vida em sociedade, saindo de uma realidade aparente para uma vida real, na qual as pessoas possam ter os mesmos direitos. A morte de Sócrates, por exemplo, expõe o quanto o Estado pode ser violento e não tolerante. Expõe como o Estado não pode ser visto como instância soberana nas relações entre homens, como pode também nos conduzir ao engano. A filosofia, nos dias de hoje, cumpre papel semelhante. A partir da racionalização e do entendimento do mundo, ao menos em parte, a filosofia permite-nos perceber os processos de violência que estamos imersos e pode apontar para caminhos distintos, onde a valorização da vida se torna condição sem a qual não podemos mais pensar a existência do homem enquanto espécie. E eu estou colocando aqui a filosofia em função do título: filosofia, moral e religião. A questão que se colocará em todo caso é o método que utilizaremos para pensar nisso, conviver com isso. Para mim, é importante o entendimento da subjetividade, a compreensão dos processos pelos quais os indivíduos se tornam indivíduos e indivíduos de grupos. Quando fazemos isso, estamos dando um primeiro passo para compreendermos as formulações de visão de mundo. Trata-se de uma compreensão antropológica necessária para o reconhecimento das diferenças, sem, contudo, cairmos no relativismo protagônico do homem como medida de todas as coisas, mas para colocarmos em cena a relação entre as subjetividades e a formação de identidades na sociedade em que se vive. Não se trata de encerrar as pessoas em identidades fixas, mas de compreendê-las nas transformações estratégicas pelas quais se vivem e procuram garantir sua existência. Entender como a subjetividade é esfera de compartilhamento e que, mais que circunscrever os indivíduos em culturas, é entendê-los nessas culturas em relação a elas, dar ao indivíduo a autonomia para fazer com que os mesmos modifiquem suas visões de mundo, possibilidade de abertura fundamental, que traz à cena uma subjetividade fluida, compartilhada em alguns momentos e ocultada em outros. E aqui eu estou fazendo uma discussão a partir de um conceito que eu estou desenvolvendo, que é o de subjetividade compartilhada. Assim, quando uma subjetividade encontra outra com a qual se pode compartilhar determinados valores e práticas, certamente ela se realiza em sua autonomia no processo de constituição de outros modos de pensar e refletir, o que pode levar ao reconhecimento da existência do outro que sou. Sendo o outro do outro, do diferente, pondo-me no lugar do desconforto, né? Posso compartilhar com ele aquilo que sou por causa dele. Não se trata de pensar em subjetividade transpassadas, intersubjetividades ou transubjetividade, pois que estas não garantem a autonomia do indivíduo. Trata-se de pensar que a tolerância só poderá ser um valor para todos nós na medida em que conseguimos compartilhar de uma visão de mundo comum, porém resguardando a autonomia ou ocultando estrategicamente alguns olhares,
como uma forma de sobrevivência e também de resistência. Quando pensamos em tolerância, portanto, não podemos transformá-la em um modo de conduta a partir da imposição de uma visão de mundo criada por um dado grupo. Temos que constituí-la nos processos pelos quais os indivíduos criam esferas de compartilhamento, garantindo suas subjetividades, suas individualidades, a partir de caminhos que apontem para a possibilidade de reflexão que é inerente à condição humana. Por isso, necessidade do reconhecimento da linguagem, da racionalidade do homem. Ao longo da história, as práticas sociais são reflexos de visões de mundo que foram construídas para responder a uma determinada demanda histórica. A análise de si, e eu estou querendo colocar isso aqui só para poder exemplificar o seguinte, que muitas vezes, quando a gente se depara com essa questão da tolerância e intolerância, determinadas atitudes que hoje são tidas como tolerantes, pode ser que mais tarde sejam reconhecidas como práticas intolerantes e vice-versa. Ou seja, os discursos, a linguagem, o modo como a gente olha para a história, isso pode modificar o nosso olhar. A perseguição aos judeus no Brasil, a expulsão deles, enfim, na história, a expulsão depois dos jesuítas, todas essas práticas, em suas épocas, elas não eram necessariamente vistas como práticas de intolerância, né? A própria intolerância religiosa, ela é uma construção histórica. A análise de si, da possibilidade de autorreflexão na condição do outro, para mim, é um caminho para pensarmos na tolerância e intolerância. É preciso, enquanto valor, preservar a vida se quisermos pensar na condição do homem enquanto espécie. A prática e o exercício constante de comportamentos intolerantes pode nos levar para situações de desrespeito, discriminação, violência e até a morte. Se é como diz Hobbes, né, que o medo da morte constitui a sociedade, certamente é também a partir daí que precisamos garantir processos racionais que façam da tolerância um valor comum. Isso só será possível não como forma de conduta imposta, mas como modo de apreensão da realidade, vivenciando numa praxis constante. Daí a necessidade do entendimento da subjetividade compartilhada para diferenciarmos o que é o próprio e o comum, o público e o privado. É iniciarmos um processo que procura abranger o homem dentro do mundo do humano, fazendo com que o mesmo tenha consciência de que ele entre em uma dada sociedade pelo simples fato de seu nascimento e sai exclusivamente quando morre. É isso. Passo a palavra agora para o professor Emanuel. Vou saudar meus ancestrais, Ogum e Patacori Ogum. Saudando a Ogum, eu saúdo a todos. E agradecer o convite da professora Giovana, mais uma vez, nesse trabalho magnífico que ela vem fazendo, e nos reunir para mostrar nossos trabalhos, e de uma maneira não apressada. Uma das coisas que eu gosto, Gel, desse encontro, é que quando a gente sai, a gente vai e apresenta um trabalho em 15 minutos. Não dá para apresentar em 15 minutos um texto que a gente escreve, e aqui não. Todo mundo apresentou seus textos, leu, dá tempo para reflexão, embora a gente vai correr agora, porque tem 2 bancas, né, logo a seguir, mas isso é muito bom, eu fico muito feliz. E de estar aqui ao lado de Marcelo, mais uma vez, né, numa mesa. Bom, o que eu trouxe para vocês é um texto meu que vem da tese ainda. É aquela coisa que eu estava dizendo até a vocês na aula. Quando eu digo, não precisa botar esses objetivos secundários. Deixa que eles vão aparecer depois que o trabalho estiver pronto. E estava falando do Orixá Exu durante a tese, e aparece esse texto no meio, embolado nos outros, que depois eu terminei publicando, né? Me chamaram para falar de intolerância religiosa, e na tese eu, sem querer, afirmava o tempo todo que o africano era tolerante. E aí eu recolhi os textos e formei um artigo e terminei publicando lá na UFC, nos Diálogos Intempestivos, e até numa edição comemorativa. Eram 10 anos, foi em 2011 isso, e o número do livro é 100. Aí
terminei publicando lá isso, né? Bom, vamos lá, o texto é longo, espero que vocês tenham paciência. Tolerância, do africano à afrodescendência. Ou seja, a tese que eu vou provar durante o texto é que o africano e o afrodescendente são tolerantes por natureza. Eles não são intolerantes como os ocidentais são. Muitos estudiosos do assunto dizem que essas relações sincréticas, frutos da formação de uma identidade, foram estratégias do escravo negro para sua sobrevivência de busca do poder e da liberdade. Mas podemos observar, olhando a história, que tais relações de tolerância ao diferente são normais na África. Antes da colonização, segundo nos revela Alberto da Costa e Silva, Alberto da Costa e Silva é um inchado e a lança, é o africano antes da colonização. Na página 531, que na formação do Benin, depois do rei Uodo havia sido deposto, houve um longo período sem reis, em uma disputa acirrada entre vários chefes, que acharam como solução recorrer ao reino estrangeiro do Ilê-Ifé para que lhes enviasse um soberano de estirpe estrangeira para casar com sua filha, com a filha de um dos chefes locais. Tal fato virou tradição, e esse contato étnico promoveu a troca de incorporação de valores morais e religiosos entre ambos os povos. Você veja, eles se misturaram para acabar com a confusão. Isso é uma solução dele. Nos diz Ney Lopes fala isso no Bantus, Islã e Identidade Brasileira, 2006, nos conta da influência do Islã e da troca de valores e incorporação de princípios ritualísticos do Islã na religião ancestral africana. A cultura islâmica penetrou na África através de incursões árabes e se tornou mais tarde de suma importância na formação da identidade africana e, consequentemente, na afrodescendência. Dentro do candomblé, dentro da religião dos orixás na África e dentro do candomblé tem muito da cultura islâmica. Por exemplo, isso de se curvar e bater a cabeça no chão para a bendição, isso é do Islã. De usar branco, de lavar as mãos, isso é tudo veio do Islã para dentro do candomblé, foi incorporado, né? Aí diz Ney, mas é o advento do Islã que de fato nos árabes começam a se estabelecer no continente africano, iniciando a partir de 629 o processo de islamização, embora já em 622, em Pena Égera, seguidores de Maomé, segundo consta, tenham pedido asilo ao rei de Exum na Etiópia. Em 639, chegaram ao Egito e iniciaram sua obra de conversão. Entre avanços e recuos, num confronto por vezes até violento com a religião tradicional, o Islã vai se impondo, intercambiando com essa religião aspectos fundamentais. Após a unificação dos Estados Árabes, a espada de Alá conquista a África, chegando ao Atlântico, estabelece uma comunicação entre culturas e nós vamos presenciar em terras brasileiras com os malês, sua organização religiosa e a revolta dos búzios de cunho libertário e político. Na última metade do século XVIII, as convulsões ocorridas no oeste africano, como já tivemos a ocasião de observar, resulta na vinda para a Bahia, entre outros, de grande contingente de negros, uçais, fulames, inupes e tapas. Chegando a Salvador esses negros, em geral islamizados, portadores de um grau considerável de escolaridade e consciência política, com visão e experiência militar, com maior capacidade de organização e conhecendo técnicas mais novas na fabricação de arma, provavelmente transmitiram a outros negros, juntamente com as informações sobre o que se passa na África, o germe da revolta e da antissubmissão.
De fato, essa mistura cultural que somos vem se forjando nesse contato desde sempre com o diferente, construindo aos poucos o que somos hoje, fruto da pré-história, da cultura norte, até encontrarmos caminhos mais recentes, dos quais não nos furtamos, devido à nossa qualidade exuriana de comunicação. Tal sincretismo, aceitação do outro e tolerância faz parte da própria dinâmica do candomblé, que está em constante movimento, instituindo novos saberes, transformando outros, transformando-se, reinterpretando-se e ressignificando a si e a outras religiões, criando estratégias de sobrevivência e ampliando identidades, sendo em si mesmo multirreferencial, abandonando de uma vez por todas os conceitos de pureza, de identidade tradicional fixa, sendo que, depois do encontro de religiões, aqui no Brasil, nenhuma delas é mais como era antes. Exu também mudou, transformou-se, contaminou a tudo e a todos. Também foi contaminado por aqueles que estiveram em contato com ele, sendo e fazendo ser no outro não mais um igual, e sim um único semelhante a si próprio, o espírito do encontro, o espírito afrodescendente. Desse ponto de vista, não existiria tanto uma identidade única, fixa e rígida, mas múltiplas e cruzados processos de identificação, gerados por contextos interlocutores específicos. Nessas interações sociais, certos sinais diacríticos, fluidos e flexíveis, seriam valorizados em função da utilidade e de uma determinada identificação, de acordo com as preferências de interesse no momento. Mas essa instrumentalização da identidade e seus limites, no sentido de que a identidade é também resultante da identificação imposta pelos outros, e o indivíduo ou grupo deve considerar esses limites sua estratégia. A confluência de caráter situacional dos processos de identificação, com a existência e o repertório variado de categorias referenciais, permite postular a noção de uma identidade multirreferencial. Quem fala isso é Pares, na formação do candomblé na Bahia. No candomblé, essa tolerância surge com a aceitação do caboclo, o índio brasileiro, ao culto dos orixás. Porém, as casas tradicionais da Bahia, que são minoria, descendentes diretos do candomblé da Barroquinha, lutam contra a urbanização do candomblé, a manutenção ou a recuperação de raízes africanas através do candomblé, e acusam os candomblés, que reconhecem os caboclos e símbolos da igreja, de permissivos, de sincréticos, em busca de uma pureza africana que nunca existiu, e se nomeiam tradicionais, rejeitando os caboclos e santos da Igreja Católica, procurando sempre esclarecer as características de Exu, evitando colocá-lo em evidência, para que parem de confundi-lo com o diabo do cristianismo. Muitos terreiros de candomblé, de orixás, das nações iorubana Queto, Alaqueto, Efã e Egbá, senão sua maioria, acabaram de incluir o caboclo no rito banto do panteão, embora a legitimidade do caboclo nesse candomblé lagoa e iorubá seja ainda continuamente questionada, sobretudo pelos terreiros mais antigos tradicionais, que seguem a cultura exclusivamente dos orixás, mantendo separadamente o culto dos antepassados, que não inclui os índios. É frequente chamar esses candomblés de umbandomblé. E então, candomblé queto caboclo, denominação consideradas pelo povo de santo nada elogiosa. Reginaldo Frank. Bem, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o candomblé criado, nascido na Bahia, vai reconhecer, você vê como a tese que eu estou levantando, para mim, faz bastante sentido. Vai reconhecer no índio como um ancestral também. E vai aderir ao caboclo para dentro dele, embora com resistência de alguns candomblés, que são minoria.
Falar de Exu ser o principal não significa aqui subestimar a importância dos orixás. No entanto, quer dizer da necessidade de Exu para a realização do culto dos orixás, onde esse leva e traz as mensagens e voz e funciona como intérprete linguístico dos orixás. No oráculo, é ele que responde. Quando a mãe ou pai de santo consulta o buzo, além do papel que esse desempenha de regência do cosmos, a visão dos urbanos, onde é parte individual e energia vital de cada ser, sendo que Olodumaré, parte constituinte do todo, que há no Orum e no Aê. Cabe a ele levar as oferenças dos humanos aos orixás. Início de todas as festas, abertas a públicos, acontece a cerimônia consagrada desse orixá, que é o Padê. Durante o Padê, Exu é invocado sob o duplo significado, Iná, fogo, e Odara, aquele que prevê o bem-estar e satisfação. Iná, o fogo, é seu elemento constitutivo, seu aspecto mais poderoso, é aquele que põe em evidência seu status de filho, de elemento da reunião, da comunicação e da participação. Joana Elbem dos Santos. Essa reunião participativa, fruto da comunicação de Exu, torna-se clara também em outra cerimônia, o Xirê, que é a ordem das músicas executadas pela Orquestra Iorubá, formada por 3 atabaques, pinlé, mais o agogô ou gam. A execução das músicas forma-se de uma grande roda, onde os egomes, filhos e filhas de santo, entram em transe recebendo orixás, dono de sua cabeça, para em seguida vesti-lo nas suas cores e insígnias, sempre dançando e cantando. Esse é outro grande exemplo de tolerância. Porque o que é que acontece? Eu vou antecipar a parte do texto, que eu já conheço ele bem. O que é que vai acontecer para a construção do candomblé na Bahia? Vamos tentar voltar ao século XII. Você tem dentro da Igreja Católica uma grande briga entre monges islandeses que queriam o catolicismo fechado para si e só através da catequese e iniciação que o cara podia se tornar católico, e um embate entre ele e um papa, um dos mais famosos, o Papa Gregório II. O Gregório quer estender, e graças a ele o catolicismo é o que é hoje, ele é o marqueteiro do catolicismo. Ele quer estender o catolicismo a todo mundo. Ele quer que todos possam ser católicos. E ele vai criar 2 coisas que é fundamental para isso. A primeira coisa que o Gregório vai criar é o calendário gregoriano que a gente conhece. Todo dia é dia de um santo. Então você não tem para onde fugir. Se Gregório tivesse aí hoje, esse encontro aqui nosso seria em comemoração ao dia do santo do dia. Tem um santo do dia, ele criou esse negócio. E depois ele criou outro negócio interessante, que são o que a gente conhece como irmandades. Ele vai criar irmandades pagãs para incluir todo o paganato europeu da época na igreja. Ou seja, quando dia de Nossa Senhora da Conceição, estava o cara lá pagão, fazendo a festa da colheita dele, sem ter nada a ver com a Igreja Católica, Gregório dizia: não, você está comendo, essa festa é no dia santo de Nossa Senhora, e vocês fazem, mesmo leigo, fazem parte da Irmandade de Nossa Senhora, e incluíam esses povos e essas festas, os pagãos, à igreja. E com isso ele foi disseminando a igreja pelo mundo. Vamos voltar agora para o 18, escravidão, Brasil, né? Quando os negros são escravizados, eles perdem o feeling da religião dos ancestrais, que é a família. Porque os negros são escravizados e são divididos, parte vai para o Rio, parte vai para... São levados para cada lugar de acordo com o interesse do patrão, primeiro, de manchar os bolinhos, e depois, necessidade de mão de obra, né? E com isso se perde a família ancestral, se perde a religião. O que é que existia na África? Existia na África a religião dos orixás. Em cada lugar se cultuava um orixá, né? E
Quando chegam aqui no Brasil, eles perdem os laços consanguíneos e perdem essa condição de único, né? São vários negros, vários orixás misturados. Eles vão encontrar isso na Irmandade. Eles vão encontrar isso dentro das Irmandades, né? Essa condição de ser irmão, de retornar os laços, vai ser posta dentro da igreja. E dentro da igreja, constituindo essa nova irmandade, eles já começam a ter uma outra dificuldade. Não é mais um orixá, são vários orixás. E os afrodescendentes têm uma saída belíssima, que é o xirê. Já que a gente somos vários, a gente vai dançar em círculo, porque toda vez que você vai para o círculo, no círculo não tem supremacia de um sobre o outro. Então o que é o candomblé? É uma reunião de vários africanos no Brasil para fazer um culto diferente, não é mais a um orixá, há vários orixás que dançam em círculo, para que um não se sobreponha ao outro. Não tem nenhum orixá mais importante do que o outro. Eu acho por isso, para mim, uma grande lição de tolerância. E engraçado, com a solução da igreja do outro. Porque se fossem intolerantes, eles nem adentravam a igreja para criar o candomblé. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo que eu achei tá no texto, eu vou fugir do texto, ele é muito grande. Eu achei em Edson Carneiro, Quilombo dos Palmares, um clássico sobre quilombo no Brasil. No Quilombo do Palmares estava tudo que a sociedade da época não tolerava: homossexuais, prostitutas, e o mais interessante que eu achei no Edson Carneiro, os evangélicos, os neopentecostais, porque a Igreja Católica era soberana no Quilombo dos Palmares. Neopentecostais? Sim, não neopentecostais, os evangélicos da época, né? O pessoal que veio da Europa, daquela cisão entre a igreja, né? Que queriam, né, evangelizar também no Brasil. E como a igreja era soberana, eles não tinham lido John Locke, né, naquela época. A igreja do Brasil era quem mandava, e a religião era católica. Botaram os evangélicos para correr. E o quilombo aceitou tudo que era excluído Isso é um exemplo de tolerância danado. Não sei se por causa da situação que eles estavam, mas no quilombo tudo prosperou de uma certa maneira. Um outro exemplo de tolerância que eu achei, quem me conta isso é Mist e Pist, dois antropólogos. É a participação dos negros na formação da afrodescendência. Eles vão dizer o seguinte, Mr. Spicer, ele vai dizer: olha, os negros, eles, embora, como Zé João coloca muito bem, talvez por isso a gente faça uma confusão, Zé, são várias Áfricas, mas as Áfricas têm um pertencimento comum. A África não se exclui. Um exemplo bastante rápido: quando existia uma guerra de uma tribo africana, o vencedor incorporava os deuses da religião do outro. Ele não inclui. O Mississippi vai dizer: olha, embora fosse Tapas, Jeje, Fões e bastantes negros em toda a América Caribenha, eles tinham um sentimento em comum para eles. Sentimento comum para eles. O que não distinguia ele dos outros, como há uma distinção na Europa. Estão todos juntos, mas português é português, francês é francês, inglês é inglês, alemão é alemão, e não se misturam. Eles não acham que tem uma base comum. Aí o Pisse vai dizer: é tão assim que o negro, além de fazer a cultura tropical, ele fazia toda a cultura de subsistência. É por isso que a afrodescendência vai se impor a gente, mesmo nos brancos, né? Todos os brancos são afrodescendentes. Por quê? Os negros faziam a
toda a colheita a cultura de subsistência. Então, o que a gente come é afrodescendente. Aí não tem pra onde correr. Os negros plantavam e ainda amamentavam as filhas. Você já pensou numa situação dessa, de você escravizado, amamentar a filha de quem está lhe escravizando? E por isso a nossa língua, o nosso português é banto. Nosso português não é o português de Portugal, né? Nós falamos um português misturado com a língua africana, porque a língua, aí os linguistas podem me ajudar, a língua é mater, a língua é materna, a língua vem da mãe. Se as mulheres portuguesas não fossem tão preguiçosas em amamentar seus filhos, talvez a gente falasse português de Portugal, né? A gente ficou corrompido pela África. E depois, a formação de nossa cultura musical. O Mistipice vai dizer, ó, além de plantar, cuidar do filho, não sei o quê, quando era sarau de noite, quem tocava eram os negros. Vocês tentem fazer uma experiência mental. Tire o negro da cultura musical para você ver se tem música brasileira. Então a gente, de uma certa maneira, tolerou e subverteu. Por isso nós somos afrodescendentes, né? Vocês vão ver também que em todo o candomblé, inclusive eu fiz eu fui verificar isso. Estão num salão de candomblé, numa casa queto, onde simples e diferente religião estão juntos na mais perfeita harmonia. Isso é um salão de candomblé queto. Veja bem, no terreiro Ile Kaió Alaquetu Axé Oxum, pode observar que no salão tem uma foto, além de uma foto da falecida mãe de santo, Dona Baratinha, vários quadros, uma foto do Padre Marcelo Rossi, uma estátua de Buda, tem um Buda virado para frente, um Exu assentado na entrada e uma carranca esculpida de madeira, daquelas usadas nas embarcações do Rio São Francisco, uma coisa viking, né? Um retrato da cabocla Jurema, um coração de Maria, né? Um coração de Jesus, uma Nossa Senhora Aparecida, uma foto do caboclo Marujo, várias fotos de negras, Santo Expedito, uma bela tela retratando a procissão da Boa Morte, onde as filhas de Maria carregam o corpo da Virgem em cortejo. É este ser sincrético, essa comunicação que faz a identidade ser algo em movimento no sentido do sendo, transformando-se com o outro a cada momento. Assim, não posso nem devo mais falar de identidade como algo fixo, e sim como uma construção constante, um estar a caminho, exurianamente. E essa é uma característica de Exu. É intervenção. Ele interveste e aglutina as coisas do outra cultura. Você vai ver no candomblé Restilier, bordado francês, usando nas danças, né? Como vai ver também o pano da costa africano junto no mesmo sentido. Então, e vários símbolos. Uma das coisas que eu mais me aborreci no candomblé, foi interessante isso, que ao terminar, quando eu fiz o santo, depois de 7 dias enclausurado, lá vou eu, minha primeira saída do Roncó, eu vou me ajoelhar no pé do Nosso Senhor dos Passos e acender uma vela para Jesus Cristo. Quer dizer, a religião é totalmente tolerante e sincrética do outro. Ela não distingue, né? Não distingue o que está posto para um ou para outro. Ela acredita assim. Inclusive minha mãe de santo me coloca muito bem isso. Se algo é poderoso e bom para o outro, pode ser bom para você também. Em muitas situações do candomblé a gente usa orações do catolicismo, né? E as noções de civilização, de respeito do cristianismo estão todas postas. A moral cristã está toda dentro do candomblé.
até com algumas acerbações a mais, né? O islamismo também todo posto. Então, a religião é tolerante por natureza. Foi por isso, eu vou depois disponibilizar o texto a vocês, que eu escrevi um texto de tolerância quando a gente está falando de muita intolerância do outro, de não aceitação. E porque piamente eu acredito que, embora, como o Zé também já disse, foi motivo já de muitas guerras, as religiões podem viver em paz numa sociedade moral aberta, né? Necessariamente, por você não crer no que eu creio, eu não preciso lhe matar. Muito obrigado.